Eu sou o Bruno Assami, diretor aqui da Unibis Cultural, e é um enorme prazer poder recebê-los aqui, especialmente quando o convidado traz a família. Isso porque é um programa que trata, na verdade, desse legado que a pessoa tende a construir dentro da nossa cidade. O História Contada nasceu quando a Unibis Cultural nasceu também, e o propósito é exatamente esse, trazer uma pessoa que possa relatar a sua vida a partir de perspectivas pessoais, profissionais e comunitárias. O História Contada é um projeto que nós idealizamos em homenagem ao antigo Arquivo Histórico Judaico, quando ele ainda estava separado do Museu Judaico, e evidentemente que agora, integrado ao Museu Judaico, faz mais sentido ainda, porque é um projeto de memória, o História Contada. Na ocasião, quando idealizei esse programa, tive a honra e o prazer de convidar a Mona Dorf, que soube desenvolver ele conceitualmente e principalmente trazendo uma pluralidade de pessoas que pudessem ampliar a visão da participação da comunidade judaica na cidade de São Paulo. Então, queria agradecer imensamente a Mona por essa iniciativa e hoje, especialmente, Cláudio Lotenberg, não por tantas agendas que ele traz, mas também pelo esforço hercúleo que ele fez, recém-chegado de Brasília, para estar aqui conosco nessa noite. O Cláudio, não vou discorrer tanto, porque, afinal de contas, nós temos aqui um programa para poder conhecê-lo melhor, se é que já não conhecemos de uma certa forma bastante ampliada, na sua agenda da saúde pública, na sua agenda da saúde, na agenda como um empreendedor agora, um homem da área de negócios, um gestor público e um homem da Unibis. Também ele é parte do conselho da organização. Então, dentro de todas essas agendas, ele ainda poder se dedicar um pouco do seu tempo para compartilhar esse projeto conosco, é um enorme prazer. Cláudio, obrigado pela delicadeza de estar com vocês aqui. E, Mona, inicie o seu programa. Bem-vindo. Obrigada. Cláudio, por favor. Boa noite a todos, muito obrigada pela presença. Eu adoro esse projeto, preciso agradecer o Bruno, que me fez o convite, e já são 3 anos, né, Bruno? Bastante tempo, então, muito legal, é um projeto que me orgulha muito, e a gente tem dificuldade de escolher os entrevistados, porque a comunidade tem tanta gente bacana e importante em tantas áreas, que é sempre uma dificuldade. São apenas 10 encontros por ano, e eu tive a honra e o privilégio de ter meu amigo Cláudio Lotenberg aceitado o penúltimo encontro do ano. Obrigado, Cláudio, por ter aceitado. A gente sabe a sua agenda, o Bruno já mencionou. Então, estamos começando o nosso 8º História Contada do ano, um projeto que é mensal, que entrevista grandes personalidades com trajetórias importantes e relevantes. E eu queria dizer que, a qualquer momento, a plateia pode participar dessa entrevista, só levantar a mão, se apresentar e fazer uma pergunta rápida, para assim a gente dar oportunidade para todo mundo perguntar. E dizer que as entrevistas ficam arquivadas no YouTube, e elas estão sendo, a nossa entrevista agora está sendo transmitida na página do Facebook da Unibis Cultural. Então, Cláudio, seja muito bem-vindo, uma honra, um privilégio ter você aqui, uma pessoa mega ocupada no nosso História Contada. Para você ter uma ideia, já participaram aqui o Benjamin Steinbrück, a Rita Lobo, o Serginho Grossman, Didi Wagner, o Ilan Goldfarb. Então, a gente tenta variar as personalidades, né? Você é o 2º médico que vem. O primeiro foi o Dr. Sérgio Simon, oncologista, que veio falar também do Museu Judaico. E o projeto é feito em parceria com o Arquivo Judaico, e quero agradecer a presença da Roberta Sundbrack, que está aqui, e da Daisy Perlmutter, que me ajudou também no roteiro aqui das perguntas para o Cláudio. Então, grande honra e grande prazer em ter você aqui, Cláudio, nesse projeto. Você está com o microfone aí, está aqui do lado. Ah, tem aqui atrás de mim. Obrigada.
Seja muito bem-vindo. Eu vou apresentar o Cláudio, apesar de que as pessoas aqui, certamente, muitos já o conhecem, mas a gente está falando com internautas, né? Não tenha isso em mente. Cláudio é um bom amigo que eu conheço desde a adolescência, dos nossos tempos de dançarinos do Festival Carmel, viajamos juntos para Macabida. O Cláudio já era uma pessoa absolutamente comunicativa, bem articulada, e a gente já vislumbrava que ele teria um grande futuro. E essas qualidades dele só aumentaram com o tempo. O Cláudio fala muito bem em público, e vocês vão ver na entrevista também, e vai contar a nossa trajetória, a trajetória dele de sucesso, de presidente do Hospital Albert Einstein, para presidente do Conselho, para presidente da CONIB, e agora presidente de um dos maiores grupos médicos da América Latina, a United Health Group. Então, queria primeiro te perguntar, Cláudio, contar rapidamente para a gente, em números, o que é essa potência da United Health Group e por que você aceitou esse desafio. Primeiro, queria dizer que é um prazer, é justamente o contrário que você coloca. Eu que me sinto privilegiado de poder estar numa casa que tem muito da minha própria existência. Eu acho que uma das primeiras oportunidades que eu tive de colaborar com a comunidade foi apresentando, inclusive, eventos da Unibis, né? Uma entidade que é, eu acho que um orgulho para a nossa comunidade, né? E realmente de poder estar com você. Nós nos conhecemos há tantos anos. Estou vendo seus pais aqui, até se perguntaram se lembra. Não precisa nem lembrar. Já nos conhecemos há tantos anos, eu sinto uma proximidade, uma empatia muito grande por você. E, na realidade, eu passei um período muito grande dentro da minha carreira profissional atuando no Einstein e continuo atuando. Eu sou médico e sou presidente do conselho. Mas, evidentemente, que tudo tem um ciclo. E nas organizações onde eu trabalho, sempre procurei caminhar no sentido de construir uma plataforma de renovação e de, no fundo, uma incorporação de novas pessoas. E no Einstein, graças a Deus, eu tive o privilégio de realmente poder trabalhar nesse sentido, e hoje o Einstein é presidido pelo Sidney Kleiner, uma pessoa por quem eu tenho muito respeito, tenho orgulho, tenho nele alguém que eu enxergo muito da continuidade daquilo que a gente se propôs a fazer, que é fortalecer o papel de uma comunidade que encontrou dentro de uma organização de um porte de um Einstein a sua grande marca contributiva para o nosso país. E aí, evidentemente, você sabe que eu não consigo muito ficar parado, né? E eu, há muitos anos, já havia desenvolvido uma relação muito intensa com o Edson de Godoy Bueno, que foi presidente do Grupo Amil. E ele me fez, então, um convite para que eu o substituísse dirigindo o grupo. O United Health Group, na verdade, é a holding que controla a Amil, hoje a maior operadora de saúde do país. São 4 milhões de usuários na área de saúde, de seguro-saúde, mais de 2 milhões de usuários na área de seguro odontológico, 34 hospitais, mais 70 centros ambulatoriais, é a organização líder no país, é a 5ª maior companhia americana, maior organização de saúde no mundo, na área de seguros e prestação de serviços. E era uma oportunidade de eu poder continuar exercendo uma atividade que me é absolutamente fascinante. Eu gosto muito, eu vivo intensamente aquilo que eu trabalho, eu realmente participo e acho que durante esses anos todos consegui construir uma bagagem cultural que eu queria disponibilizar em outras frentes. E aconteceu de ser na área que eu estou, e eu estou muito feliz, e eu acho que é um desafio importante. O Brasil tem desafios enormes, a questão da saúde ela é um direito social, não significa que ela tem que ser prestada diretamente através de um braço de natureza governamental. Eu acho, inclusive, que o setor privado pode trazer um ganho representativo para isso, e é o que a gente está procurando fazer nos últimos 2 anos. Bom, eu ia dizer que o Cláudio não tem a palavra desafio, a palavra dificuldade, não existe para ele, né? Ele absolutamente toma a coisa pela frente, né? O boi pelo chifre, e encara o desafio. Eu esqueci de dizer que ele foi pai aos 50 anos, mas os filhos estão aqui, inclusive. 47 anos. 47 anos. Ainda mas jovem. Jovem, mas bacana isso. A gente vai falar disso também, do legado que você quer deixar para os seus filhos. Já falou um pouco dessa questão do legado da família, né? Mas então vamos começar pelas origens da sua família, depois vamos para a carreira e depois para a área da saúde. Cláudio, geralmente ciência e espiritualidade, ciência e religião
podem parecer coisas antagônicas, ainda que na religião judaica a gente tenha pessoas como Maimônides, que juntou as duas coisas. Eu queria entender em que medida, para você, essa questão da ciência ela é conflituosa com a religião e espiritualidade, ou não é? Bom, Einstein dizia que a ciência sem a religião, ela é manca, e a religião sem a ciência, ela é surda. Então, são coisas que, na verdade, se complementam, né? Eu sou uma pessoa que minha vida ela teve muito de religiosidade, né? Nós não temos uma ortodoxia no sentido pleno, mas a identidade com os valores judaicos e a vivência da atividade judaica sempre foi um marco na minha vida, né? Eu fui educado na Congregação Israelita Paulista, fui aluno desde o Rabino Pincus, passando pelo Rabino Sobel, fui razan de sinagoga durante muitos anos, atuei no ensino religioso durante 9 anos, movimentos juvenis, e tive a sorte na minha vida, de um dado momento, nascerem meus 2 filhos. E aí, no momento de reflexão e até de reconhecimento, por algo que talvez a Ida não precisasse fazer, a Ida já tinha 3 filhos, estava absolutamente realizada no sentido maternal, e ela fez muito disso por conta da nossa relação. E aí, naquele momento, inclusive, fiz questão, no sentido de poder registrar alguém que é muito importante para ela, que foi o pai dela, e nós em casa, fora não, mas em casa nós seguimos o kashrut. Embora meu sogro onde estiver estaria reclamando, não tem mais ou menos, ou é ou não é. Mas, de certa maneira, nós, pelo menos no ambiente da nossa casa, eu fiz questão de poder absorver isso. Eu vivo intensamente os valores judaicos. Eu, tanto na negociação, inclusive para a participação nessa nova companhia, uma das condições que foi absolutamente inegociável era o sentido da minha continuidade dentro do Hospital Israelita Albert Einstein. Por quê? Porque grande parte da minha vida judaica eu vivo dentro daquela organização. Então, não poderia abrir mão daquilo, porque significaria trocar uma condição onde está a minha identidade como ser humano por algo, evidentemente, que seria um desafio, mas muito mais de uma natureza, talvez até mesmo mercantil, eu me sentiria num contraponto muito grande, seria muito difícil. Então, para mim, viver o judaísmo é viver minha vida. Viver o judaísmo é viver os laços da minha família. Eu sentei aqui do lado, vi minha prima, que é uma grande colaboradora da comunidade, uma pessoa generosíssima, que ajuda a Unibes, porque eu tenho muito carinho. Eu não esqueço o quanto ela me apoiou na minha carreira, até com roupas, e uma pessoa incrível. A Estela Blay é uma pessoa maravilhosa. E, na realidade, a história da minha família é uma história de nunca ter uma ligação muito forte com os conceitos dentro dessa ortodoxia, mas é uma história genuinamente judaica. Quando eu divido as histórias familiares, e meu irmão está aqui presente, muitas vezes a gente comenta as passagens, lembrei da minha mãe contando que ela comia quando criança pão com banana, e em casa, quando eles preparavam as comidas, tinha que primeiro esperar as pessoas comerem. Quando as pessoas fossem embora, então, na casa da minha mãe dizia o seguinte, nunca ninguém tinha fome. Por quê? Porque tinham as visitas, tinham que comer primeiro. Lembrando as histórias do meu avô, da minha avó, trabalhando, imigrantes, quer dizer, para mim tudo isso é muito importante. Eu não consigo dissociar a minha vida disso. Então, quando eu trago meus filhos aqui, eles estão reclamando que tem prova amanhã, eu falei, não, hoje a lição é mais importante. Por quê? Porque é uma lição não de tecnicismo, é uma lição de uma vida de liderança, de exemplo, é uma lição inspiracional. E aí é no judaísmo que eu encontro isso. Então, para mim, toda a minha trajetória, muito embora eu tenha uma trajetória acadêmica, eu tenho um mestrado, tenho um doutorado, ou seja, eu sou uma pessoa, claro, dentro de certos limites, eu desenvolvi uma formação científica, para mim, sem a minha vida judaica, eu acho que a minha vida não faria sentido. Uhum. Então, conta para a gente e para os seus filhos, de onde vieram os seus pais, os seus avós, não sei se seus pais são nascidos no Brasil, ambos, de onde é originária a sua família? Meu avô paterno nasceu na Polônia, que eu visitei depois de muitos anos com a minha esposa, mas não fui visitar porque nós temos resgate da história do meu avô, mas estive na Polônia. Casou-se com a minha avó, que era de Odessa, vieram da Rússia, então, para cá, para o Brasil, isso mais ou menos em 1921, 22. Meu pai tinha 6 meses de idade, mas ele se dizia brasileiro porque ele serviu o exército. E está na moda agora, que serviu o exército, de fato, é bem brasileiro, né? A minha mãe, não. Minha mãe, embora os pais tenham vindo da Rússia, ela foi a filha caçula, ela nasceu no Rio de Janeiro. Meu avô morreu muito jovem, muito precocemente, tinha pouco mais que 40 anos.
A minha avó, ela permaneceu com 4 filhos, e ela era muito hábil no sentido pedagógico. Chamou o irmão mais velho, da minha mãe, que era o pai da Estela, e falou: olha, você só vai casar, isso no dia que morreu o pai dele, você só vai casar quando suas irmãs menores casarem. Mal ele imaginava, ele não tinha feito nem bar mitzvah. Então você imagina qual foi a sensação desse homem, que depois construiu uma trajetória muito bonita. E minha mãe veio do Rio de Janeiro, morou em São Paulo, conheceu meu pai. De fato, construiu uma família muito especial, uma família onde eu tive todo o apoio. Meu irmão é uma pessoa única, me apoiou em todas as coisas, Mona, da minha vida. Sempre. Isso é algo muito importante. A minha irmã, que está aqui, é uma pessoa de uma generosidade, de um carinho, de uma capacidade de dar atenção, de se doar, de se dar. Então foi graças a Deus, dentro desse ambiente familiar, que encontrei o alicerce para poder construir. E aí tive a sorte, né, de encontrar alguém muito melhor que eu, que foi a Ida, e aí as coisas só melhoraram. Teu irmão é médico também, que eu conheço. Vamos levantar a mão, talvez outras pessoas não conhecem. Ele está aqui, a esposa é nutricionista, conheço também. E cadê sua irmã, que eu não conheço? Ah, está aqui. Médica também? Minha irmã é cirurgiã dentista. Ah, todo mundo. E, bom, tem aquela piada que na tradição judaica, os pais sempre queriam que os 3 filhos fossem um advogado, outro médico, outro engenheiro. Na sua casa foi todo mundo para a área da saúde. É verdade. E seu pai fazia o quê de trabalho? Meu pai era economista de formado, mas sempre se dedicou à atividade comercial, né? Mas ele tinha orgulho, porque ele fez contabilidade e economia, foi um dos primeiros economistas do país. Quando ele faleceu, eu recebi até o pagamento da Ordem dos Economistas, eu tinha tanto orgulho que eu fui lá e paguei durante 2 meses. E era meu paciente, o Miguel Colassuano, que você está lembrado, ele foi prefeito de São Paulo, e ele era economista. Quando eu contei para ele, ele falou: Cláudio, eu acho maravilhosa a história do seu pai, 138 na Ordem dos Economistas, mas se sugiro, não paga mais a ordem. E eu comecei a ajudar o NIBS e outras frentes da própria comunidade, mas ele tinha muito orgulho de ter sido formado. Depois, na atividade empresarial, ele trabalhou no ramo de gravatas, tinha lojas de máquinas, enfim, uma atividade, aliás, bastante judaica, tradicionalmente, de uma pessoa que viveu, aliás, intensamente a comunidade. Foi um grande voluntário numa série de entidades da comunidade. Com ele aprendi muito disso. E a sua mãe trabalhava? Minha mãe não trabalhava, embora tivesse formação como nutricionista, ainda muitos e muitos anos atrás, ela nunca chegou a exercer qualquer atividade profissional. Mas era uma mãe maravilhosa, uma atenção, um denodo, um carinho, uma pessoa muito dedicada, que deixa um vazio no coração, faleceu recentemente, e que, num dado momento, quando meu pai faleceu, foi até um desperdício, porque meu pai tinha uma atividade comercial, ele tinha uma fábrica pequena, e ela soube como organizar isso, né? E hoje, de manhã, no Conselho de Desenvolvimento Econômico, lá em Brasília, eles contaram que diminuiu o prazo para você abrir uma empresa, que antes era de, 40 dias, 50 dias, agora em 1 semana. E eu lembro da minha mãe dizendo o quanto era difícil encerrar uma atividade comercial. Sim. E mais do que isso, preservar um bom nome, que era a grande preocupação do meu pai a vida inteira. Meu pai não tinha preocupação de natureza material, praticamente nenhuma. Claro, para o seu sustento, para uma reserva, mas não era o que ele mais preservava. Mas em relação ao nome, era algo que ele tinha como condição absolutamente negociável, e que foi minha mãe cuidou quando ele faleceu. E era uma pessoa muito hábil, minha mãe era uma pessoa que tinha qualidades. Ela teve 2 vidas, eu costumo dizer. A vida que ela teve enquanto meu pai vivia, e logicamente ela deu todo o suporte para ele. Ela ficou viúva praticamente 30 anos atrás, 27 anos atrás, e daí ela começou a ter uma outra vida. Não que ela casasse, mas ela pôde ser mais ela pôde ser mais atuante, ela teve mais liberdade. Então ela também era uma pessoa absolutamente singular, tanto que eu sentei agora, pensei num pão com banana, eu falei, acho que eu vou ficar mais tranquilo, senão eu não vou conseguir subir nem para falar. Vou começar a chorar aqui antes de poder falar qualquer coisa com vocês. Cláudio, eu sempre faço essa pergunta: quais são os valores assim judaicos que você acha que você herdou dos seus pais, que você fala com tanto carinho? Olha, primeira coisa, né, eu acho que meu pai tinha um lado sábio que eu só fui perceber, aliás, é normal, os filhos percebem o lado sábio dos pais depois que os pais não estão mais por aqui. Então é bom prestar atenção enquanto o pai fala, para perceber quais são as coisas importantes. Eu li um livro, que é um pequeno tratado das grandes virtudes, né? E lá tem algumas virtudes, né?
No meu pai, eu vi um sentido de bondade que era muito singular. Meu pai era incapaz de tomar uma atitude ou de pensar mal. Ele trabalhava no Einstein. Aí, se alguém pensasse mal do Dr. Ferri, que era o presidente do Einstein. Não era nem falar, é pensar. Então, meu pai era uma pessoa que era incapaz de imaginar ou criar uma situação onde não tivesse uma atitude de bondade. A minha mãe era mais sábia, talvez dela eu possa ter me inspirado para as questões de justiça. Aliás, talvez a melhor das virtudes, né? Porque, em geral, ela abriga todas as demais virtudes, né? Eu tive uma sorte de poder frequentar muito o ensino religioso da CIP, sabe, Mona? E lá você também teve a oportunidade, né? E a nossa juventude foi uma juventude muito rica, porque o convívio com o judaísmo liberal da CIP era uma coisa que possibilitava a nós, talvez, enxergar o judaísmo um pouco mais profundo que não só aquele que acontece dentro da tradição da ortodoxia, que eu tenho repetido aqui várias vezes, né? Então, talvez esse convívio, principalmente com o Rabino Sobel, que teve um papel para o país absolutamente singular. Quer dizer, alguns lembram do Rabino Sobel agora do final, mas o Rabino Sobel é um homem, numa época de dificuldade de expressão, no qual ele pôde posicionar a comunidade como poucas pessoas tiveram coragem de fazer. Sim. E fez isso da melhor forma e com a melhor das intenções. Então, este convívio, no período que eu tive na congregação, eu acho que foi um convívio que me inspirou demais. Eu acho que me possibilitou, talvez, inclusive, desenvolver a atividade de natureza de liderança com mais robustez e com mais consistência do que só a natureza do conhecimento técnico. Porque as pessoas, em geral, elas não se diferenciam pelo tecnicismo. O tecnicismo ele é basicamente o mesmo. Quer dizer, o indivíduo vai à faculdade de medicina, estuda oftalmologia, faz um programa de residência, aprende a operar miopia, aprende a operar catarata. Onde é que ele se diferencia? Veja que interessante. Eu tive catarata relativamente precoce, 4 anos atrás. Foi justamente um pouquinho antes das eleições da gestão anterior. E quando eu cheguei em casa e eu sentia dificuldade de não enxergar, você sabe que eu me transformei num médico, como cirurgião, muito melhor, quando eu justamente tive que operar aquilo que eu passei minha vida inteira operando. Eu pude entender aquilo que parecia tão trivial e tão fácil, dentro de uma profundidade, de uma ótica tão distinta. Então eu tenho a impressão que, para a gente se diferenciar na vida, talvez a gente possa se abstrair um pouco daquilo que é tão óbvio, e buscar naquilo que não é tão óbvio inspirações que nos façam melhores, principalmente naquilo que envolve contato humano. E contato humano não é contato só que um médico tem. A gente tem contato humano com todo mundo, com gente que trabalha com a gente, com gente que faz contato para simplesmente receber uma orientação. Eu sou uma pessoa exigente, e quem trabalha comigo sabe, mas também sei resgatar, sei voltar atrás. Por quê? Porque eu acho que a relação não pode se quebrar. E eu acho que essa consistência a gente não aprende no tecnicismo, a gente aprende através do convívio, a gente aprende através de inspirações. E a congregação, mano, é incrível. Eu acho que grande parte da minha vida eu devo por ter frequentado a congregação. Não, eu concordo com você. O Cláudio falou da CIP, né, Congregação Israelita Paulista, e até hoje eu tenho um imenso carinho. Não há uma festa judaica que eu não dê um pulo na CIP, ainda que eu não fique o dia inteiro lá. Porque a gente viveu uma época dos movimentos juvenis onde havia ditadura e a gente debatia na CIP os assuntos do país. Isso que você falou, a liderança. Eu me lembro meus colegas, o Caio Blinder, mais velho do que eu, me sentia uma burra do lado do Caio, né? O Caio era 5 anos mais velho, ele falava, eu tinha 11 anos, ele tinha 16, eu falava, do que ele está falando? Ele já falava dos assuntos internacionais e tal. Mas a gente exerceu isso, né? Você falou de questionar, de debater, de atuar. A atuação em movimento juvenil foi uma coisa muito fortalecedora e inspiradora, como o Cláudio está falando. Eu não sei se todo mundo aqui, a gente normalmente tem uma plateia não apenas judaica, porque a Unibis é frequentada por todos, uma casa aberta. Então, gosto bastante de explicar, porque muitos dos convidados passaram por movimento juvenil e faz uma diferença de você ter tido uma atuação, uma militância, ainda que não política, de ir para a guerrilha, esse tipo de coisa, mas de
questionadora, né? E como você diz, e também sempre visionária. Eu acho que te projetou. Você tem uma habilidade em falar, né? Uma habilidade com a câmera. Eu queria dizer que o Cláudio também é uma pessoa que nunca se nega a receber jornalista. Ele é fonte de jornalistas, dos meus colegas, sempre. E eu acho isso muito legal, porque você é uma pessoa acessível, com todos os postos que você galgou. E como eu disse que aqui a plateia participa, eu vou dividir um pouco com vocês também essa entrevista. Se alguém tem vontade de fazer alguma pergunta, nesse momento, nessa etapa, é só levantar a mão e a gente poderia ouvir. Alguém quer perguntar ou eu posso continuar? Então, vamos lá. Você falou de uma coisa que eu acho muito importante, e a gente já está caminhando um pouco para... antes de caminhar para isso, para a questão da saúde, eu queria te perguntar quem é, na sua família, quem foi uma referência para você. Às vezes a gente tem um modelo familiar de alguém, sei lá, um tio, um irmão, um pai, um avô, alguém que é um role model inspirador. Você tem? Pergunta capciosa. Na Vai frente da deixar... família. O Cláudio é político. Eu vou te dizer, sabe, eu acho que talvez a gente resgatar um modelo, muitas vezes a gente é injusto, né? Porque as pessoas, elas no fundo, buscam inspirações e constroem o seu modelo graças a bons modelos, né? Meu pai, sem dúvida alguma, tem um papel muito importante no contexto da minha vida, né? E eu talvez... hoje posso entender muito melhor as dificuldades que eu tinha com ele quando estou perto dos meus filhos, né? Então, eu faço questão de ou dormir com eles todos os dias ou acordar, quando não faço os dois, né? Então, meu pai tem um papel muito importante no sentido dos princípios, dos valores, da integridade, da preservação do bom nome. No sentido da ambição, do resgate, e eu sou uma pessoa ambiciosa e não vejo nenhum problema nisso. Eu acho que a ambição, quando feita com princípios e com ética, ela é absolutamente saudável. O problema da ambição é quando ela é feita sem ética, ela transpassa e vira uma ganância. E aí é um problema. Mas, sem dúvida alguma, eu tive uma pessoa na minha família que foi meu tio, o irmão da minha mãe, que era Abrão Garfinkel, que era uma pessoa absolutamente singular, né? Ele era um indivíduo que tinha uma formação escolar rasa. Você conversava com ele e tinha certeza de estar falando com um intelectual, né? Quando você falava com Abrão Garfinkel, ele te, no sentido relacional, ele te seduzia em relação a qualquer coisa. E ele foi um homem, minha avó dizia, teu tio carregava tintas, ele recebia gorjetas para começar a sua vida e foi um office boy de companhia de seguros. Depois comprou companhia de seguro, trabalhou numa companhia, depois comprou a companhia Porto Seguro e depois, graças ao talento dele e o meu primo, que também é uma pessoa maravilhosa, mas sem dúvida alguma era uma pessoa muito empreendedora. E que não se contentava, tanto que minha prima muitas vezes me provoca, né? Você é como meu pai, talvez você seja o mais parecido com ele até do que os próprios netos, né? Então, no sentido da ambição e do trabalho, né? Depois eu posso dizer que talvez a minha mãe sempre foi uma pessoa, e nesse sentido eu acho que a Ida lembra muito ela, a Ida tem outros atributos até muito melhores, né? Mas a minha mãe era uma pessoa que raramente via em alguém um defeito. Ela era capaz de pegar você fumando, ela te elogiava por fumar. Mas, mãe, fumar faz mal? Filha, não vai parar de fumar, deixa ela fumar, ela está se distraindo. Não aborrece ela. Ela tinha um olhar positivo sobre tudo. O que o Mindfulness prega hoje, ela já tinha. Pois é impressionante. Em tudo, os meus irmãos estão aqui, tudo ela achava o lado bom da história. Isso legal. É muito importante. E quando eu converso com a Ida, e lógico, uma mãe é substituível, e uma esposa, a gente também não quer que substitua pelo lado da mãe, né? Mas quando eu converso com a Ida, muitas vezes eu vejo nela atributos que eu via na minha mãe. Quer dizer, incapaz de criticar uma pessoa, mas sim de resgatar aquilo que pode representar o lado positivo. Então, uma pessoa demais, veja, ela recentemente morreu, né? E eu sofri muito com essa perda, eu não vivia tão perto dela, mas falava com ela sistematicamente, até costumo dizer que ela gostava um pouquinho mais de mim do que os meus irmãos, né? Não era muito, eles tinham um pouco de ciúme, eles não querem reconhecer isso, né? Mas eu tinha com ela uma relação muito positiva, porque ela era uma pessoa que sempre enxergava o lado bom
daquilo que ela construía. E aí tive dentro da comunidade, e a comunidade é uma escola de liderança. Aliás, eu acho que os jovens da comunidade deveriam aproveitar essa riqueza que é a nossa comunidade em termos de referências. Aprendi com muitas pessoas o que fazer e o que não fazer, né? Por exemplo? Em primeiro lugar, eu acho que daquilo que eu pude constatar, né? Quando eu fui para a Hebraic, naquela época você apresentava os festivais Carmel, né? Antes eu dançava, né? Antes você dançava, é verdade, né? Mas na realidade, quando eu participei da Hebraica, talvez aquele momento, quem sabe tenha sido para mim a primeira grande escola de liderança que eu tive. Com Marcos Arbeitman. Com Marcos Arbeitman. Num primeiro momento, eu quando ia para a Hebraica, eu me sentia preocupado, não fui para a faculdade. Então, vou chegar um pouco mais tarde hoje, eu vou sair mais cedo, não vou estudar. Mona, posso dizer uma coisa? Aquilo que aprendi de anatomia, eu podia ter aprendido durante outros tempos. E, aliás, depois de muitos anos, quando fui passar um tempo nos Estados Unidos, eu disse isso para o meu sobrinho, um dia que ele estava desanimado, ele não tinha entrado na faculdade. Eu falei para ele, olha, deixa eu te contar uma coisa. Depois entrou na USP, deixa eu elogiar ele, senão meu irmão e minha cunhada reclamam. Entrou na USP, primeiro aluno da faculdade, muito competente, mas eu falei para ele uma coisa. Eu falei, olha, eu estive em Nova York, durante o período, estudando no Manhattan Eye, Ear and Throat, que é uma grande escola de medicina, na área de oftalmologia. E eu lembro que lá a gente aprendeu cirurgia de catarata, cirurgia de miopia. A catarata, Mona, a técnica, ela mudou pelo menos umas 3, 4 vezes de lá para cá. Mas tinha um outdoor que, quando eu saía do metrô, estava escrito dizendo o seguinte: empregos acabam às 5 da tarde, carreiras não. Isso muda a vida de um jovem. Então, o que é mais importante, aprender o tecnicismo ou aprender determinadas mensagens em termos de lição de vida? A Hebraica foi uma faculdade para mim, onde eu pude exercer uma série de momentos de liderança. Está aqui a Meire, esposa do Sidney, que era bailarina também da Hebraica, onde ela conheceu o marido dela. Quantas e quantas coisas nós aprendemos lá dentro. Jacques Terpins, um irmão, que virou um irmão na minha vida, foi uma das pessoas que, talvez, nos cenários da maior dificuldade, não é o apoio de natureza presencial ou material, mas só você saber que você tem uma retaguarda por detrás. O Jacques Terpins foi um irmão numa série de momentos. Então eu aproveitei cada momento da minha vida com líderes, pessoas com quem eu trabalhei, independentemente dos pontos que a gente sempre pode ter críticos. Reinaldo Brandt, José Fer, uma das pessoas mais inspiradoras que eu tive na minha vida. José Fer era uma pessoa muito única, provavelmente vários de vocês conheceram. Era um dos homens mais charmosos que eu já conheci. Inacreditável, poliglota, sensível, fazia diagnósticos médicos sem qualquer tipo de instrumental, não tinha aparelhos, né? Então, essas oportunidades são oportunidades que a gente quer muito poder presenciar, porque elas trazem valor, que foi o que eu falei para os meus filhos hoje. Não tem problema da lição, mas o fato de você acompanhar teu pai, escutar algumas coisas que ele vai contar, né? O Gustavo está reclamando de alguma coisa da minha roupa que eu não sei o que é, depois ele vai me falar, ou o cabelo, tá? Eu vou ficar mais bonito para o meu filho, tá? Mas eles estão aqui registrando, e isso, Mona, faz toda a diferença, e a comunidade é uma escola para isso. Vocês podem perguntar também, viu? Quando eu digo a plateia pergunta, inclui os familiares também e os filhos. Então, pode aproveitar e perguntar o que vocês quiserem. Quando a gente fez o Benjamin Steinbrück, estava a Vitória e o Felipe. E eu lembrei que o Benjamin levava o filho dele, e muitas vezes, como repórter, entrevistei o Benjamin também, não só como amigo, que eu sabia. E aí, numa das vezes, ele disse ali para uma plateia de jornalista que ele levava o filho, o Felipe, para as reuniões, com 2, 3 anos de idade. Incrível. Eu faço reunião final de semana em casa sempre, e eles sabem disso. E aí acontecem as coisas mais gostosas. E eles me ensinam. Semana passada a gente foi num shopping, aí de vez em quando compra algumas coisinhas quando viaja. Não é sempre, né? Mas de vez em quando. E para variar, na hora de embalar, faltava uma sacola. E lá fui eu comprar. E aí eu levei o Gustavo comigo. Foi uma das coisas mais gostosas da minha vida. Quando eu fui sair do carro, eu falei para ele assim, filho, ele deu a mão. Você vai dar sempre a mão para o papai? Ele olhou para mim e falou assim, a mão não, pai, mas eu vou andar sempre do teu lado.
Ah, que bonito! Ah. Ou então, quando eu deito na cama em casa, poxa, e meu filho, esse menino com os olhos lindos, olha que sorriso, me chama de fofinho. Eu nunca ouvi nem da minha mãe isso. Quer dizer, quem dá isso para mim são meus filhos. Então, a gente, Mona, cada momento desses, e eles acompanham, eles sabem, íamos viajar, a gente ia na quinta-feira à noite. E na quinta de manhã surgiu um dilema na minha vida, que eu e a Aida passamos um final de semana todo discutindo se eu ia ou não ia, que eu acabei no fundo. Mas a verdade é que a gente conversou e de manhã cedo eu queria esparecer um pouco. Aí fui passear com os meus filhos, né, com o Fábio, ele foi no carro comigo. O Fábio é mais detalhista, ele é mais seguro. Tem que dar o dinheiro, tem que cuidar para ele cuidar, porque ele é mais... Você é mais gastão, né? A gente sabe. Ele é meio muito pão duro, é verdade, você tem razão. Né? Então eu levei o Fábio para fazer um circuito, para ver as coisas que o pai está fazendo investimento. Então eu levei para ver hospital, levei para ver empreendimento imobiliário, gostaram do terreno. Né? Então eu curto muito e eu quero que eles possam fazer, eu fazia com meu pai isso. Eu andava com meu pai, eu adorava escutar, e eu aprendia. Aliás, acho que a vida é uma faculdade permanente. Olha os seus pais aqui. Quer presente melhor? Só que agora inverte, eles aprendem com você. E aí, eu acho que é talvez o maior prêmio que a gente pode ter na vida. É verdade. Bom, vocês podem perguntar, hein? Então, voltando a falar, e pergunto se alguém na plateia gostaria de perguntar. Ali lá atrás, a Roberta, e bom, minha prima. A Roberta. Ah, é prima também? Bom, Cláudio é primo da cidade inteira. Bom, então vamos pela ordem. Roberta, que está lá atrás, fala alto, então depois Janete, Roisman e depois aqui na frente a Uva Flint. Quando eu era adolescente, eu, Simão, Eliana, Cláudio na praia, vamos passear, vamos caminhar? Vamos. A Eliana já desistiu logo de cara. Eu, o Simão e o Cláudio, a gente ia caminhando. Aí o Cláudio parava em um, parava em outro, parava. Aí eu e o Simão, a gente desistia, continuava passando e largava o Cláudio. Ou seja, você sempre teve essa questão social de parar, de conversar. A gente brincava assim, esse cara vai ser candidato a alguma coisa, né, Simão? Aí eu pergunto assim, nunca te passou pela cabeça uma carreira de vereador, de deputado? E logo engatando, assim, como foi a tua experiência na área de gestão na prefeitura? Olha, de vereador nunca, não seria, né? Não que eu acho que desmereça, mas eu acho que esse varejo menor do dia a dia, você precisa de uma dedicação autêntica. E eu não vejo na carreira de vereador, pelo menos nessa Câmara dos Vereadores, esse tipo de propósito. Tá? Mas a vida política sempre me seduziu. Eu não digo a você que não me seduz e que um dia não poderá, eventualmente, ter aí um caminho para também abraçar. Eu fui secretário da Saúde de São Paulo, não foi um período longo, porém foi um período mais estruturante, porque em 6 meses, Roberta, eu botei para funcionar 2 hospitais. São Paulo não fazia hospital 15 anos. E fez um 3º hospital e depois um 4º nos últimos 15 anos. Então, era uma coisa que estava totalmente parada e as organizações sociais eu trouxe para São Paulo, padronizei remédios, informatizei metade das unidades básicas de São Paulo, quer dizer, foi um período de muita riqueza, tanto que o Serra não queria que eu saísse de maneira alguma. Entretanto, eu percebi que o ambiente político, da maneira como estava constituído, estava totalmente distante dos meus propósitos, e eu não poderia trabalhar para fazer coisas, você bem sabe, que está muito longe das minhas origens. Tudo que eu fiz na minha vida foi construído com muito trabalho, com muito zelo, com muita seriedade. Como eu disse para você, o meu nome não tem valor, e ele é absolutamente inegociável, e a minha dignidade muito menos. Então, acabei me afastando, voltei para o hospital, e o Einstein, se você olhar, é um Einstein muito diferente, aquele que eu entreguei daquele que eu recebi. O Einstein que eu recebi era um Einstein que tinha 300 leitos, né, e tinha uma iniciativa social relativamente pequena. Programa importante, Einstein na comunidade de Paraisópolis, mas muito menor do que hoje tem. Então, virou o maior centro de transplante hepático do país, tudo pelo Sistema Único de Saúde, um hospital que abraçou e que criou 2 hospitais públicos, a área pública do Einstein hoje é maior do que a área privada, um hospital que criou e interferiu para que nós tivéssemos uma nova legislação para os hospitais filantrópicos, o PROAD, que foi uma negociação minha, envolvimento meu com o Ministério da Saúde, e, finalmente, uma base de ensino que é inacreditável. Talvez vocês não saibam. Nós temos 30 mil alunos no Einstein e a Faculdade de Medicina.
Então, é uma organização muito diferente, eu diria que ela é muito mais, hoje, pública e ela é muito mais ampla no sentido de levar o que muitos dizem uma gotinha de Einstein para cada cidadão brasileiro. Foram quantos anos de Foram Einstein? 15 ao anos de todo? presidente, 2 como presidente do Conselho agora e vice-presidente durante 6 anos. E na Secretaria de Saúde, você foi a convite do Serra nos 6 primeiros 6 meses primeiros dele, meses. né? E quando eu fui me desligar, eu falei para ele, olha, primeiro nós temos que voltar para o hospital. Tinha algumas questões de natureza sucessória no próprio hospital. Vejo o Einstein é dirigido por voluntários. Eu vejo o Sidney, quando ele vai assumir, ele já foi operar às 5h30 da manhã. Ele já está acabando 6h30, 7 horas, já operou todo mundo. Então, nós somos voluntários. E no Einstein, naquele momento, as pessoas não estavam muito dispostas a assumir isso. Então, eu tive que voltar também pelo Einstein, né? E acho que tomei a melhor medida, porque o Einstein cresceu, serve o país, serve a sociedade, criou lideranças. O atual secretário da Saúde que vai assumir no estado de São Paulo é um ex-superintendente do Einstein. Então, o papel do Einstein se transformou em algo muito maior. E, aliás, a gente tem que deixar bem claro isso, que a ação pública ela acontece na ação privada também. Quando você gera empregos, quer dizer, hoje são 42 mil profissionais que trabalham no Grupo Amil, né? 42 mil. Olha o número de atendimentos, aquilo que a gente procura fazer. Então, a contribuição, Roberto, ela tem que ser feita no sentido sempre público, talvez não só dentro da natureza pública da organização que você serve. Agora, eu tenho vontade, pode ser que no futuro eu volte a isso. Meus filhos têm um pouco de receio, né? E eu fui com os 2 para Manaus, convidado para dar uma aula. Quando eu cheguei para falar, me receberam, e os jornalistas preparam sempre, você vai para Manaus, você é uma pessoa de São Paulo, conhecida, e eles dão uma nota, dizendo que vai falar o Cláudio Lotenberg. Eu abro o jornal, meu filho, pai, você está no Lava Jato? Então, eles têm uma preocupação que é natural. Veja, eu sou uma pessoa idônea, correta, e infelizmente o mundo político é um mundo que hoje está posto em xeque. Agora, isso poderá acontecer em algum momento, eu não estou fechado para isso. Nesse momento eu tenho um compromisso com a organização que eu presido, né? Eu tenho um compromisso de natureza familiar, faço questão de estar perto dos meus filhos, só faltava agora, depois, nesse momento, virar para a ida, eu falei, vou morar em Brasília, eu vou ficar aqui e vou deixar você com os 2 filhos. Então, eu não quero isso, eu amo essas crianças. Mas por quê? Você muito. recebeu um convite para Brasília? Não recebi nenhum convite para nada, mas Foi um lapso, hein? Nesse momento, o que eu vou fazer vai ser trabalhar pela organização que eu estou trabalhando. Você recebeu, servir a Cláudio? Comunidade. Não servi nada. Era essa nada. a dúvida do fim de semana? Não é, Mona. Saquei tudo aqui. Mona, veja. Deixou O que escapar. acontece? Veja, veja, não é a primeira vez que o meu nome é ventilado para algumas coisas. Eu não preciso fazer falsa modéstia por conta disso. Não haveria nem não faria sentido dizer isso. Me sinto orgulhoso, trabalhei muitos anos e vejo isso até como um reconhecimento, não meu próprio, é da própria comunidade, porque grande parte disso é reflexo de um hospital que pertence a esta comunidade. Então, é uma bandeira também nossa. Eu levo isso sob o sentido judaico. Hoje eu visitei o General Mourão e fui lá falar sobre saúde. Nós conversamos um bom período, falei sobre oportunidades, iniciativa privada, o que a gente pode trazer de capital, mundo digital, mas fiz questão de acentuar para ele dizendo o seguinte, olha, eu fui presidente da comunidade judaica durante 6 anos. Essa comunidade quer participar ativamente deste momento do Brasil. Quer construir um Brasil melhor, quer construir um Brasil focado na cidadania. Então, esse lado, para mim, é importante. Então, quando me convidam para alguma coisa, esse lado judaico é uma coisa que sempre eu sinalizo. Mas, Roberta, pode ser, eu não sei, eu gosto muito, eu tenho muito prazer, né? O seu pai foi secretário de Transportes, né? E eu lembrei isso para um Alexander, com quem eu trabalho nos Estados Unidos, e, aliás, um bom secretário de Transportes, né? Então, a gente sabe que a vida pública é uma vida sedutora, ela é interessante, e quem sabe no dia eu posso voltar a fazer isso. Não está fora dos sonhos, eu diria que neste presente momento, quem sabe não, mas no futuro, por que não? Tinha pergunta aqui, a gente falou do protagonismo do Einstein, né, na medicina e na vida da saúde do Brasil. Tem a Janete Reusmann, que é do voluntariado do Einstein, não é? Você queria fazer uma pergunta, né? Depois a Uva. Veja, é uma pergunta bastante importante, porque eu não acredito numa organização de saúde
onde as pessoas enxerguem os seus compromissos dentro de métricas que não ultrapassem o sentido da solidariedade. Então, o voluntariado ele é o ápice disso, porque é uma pessoa que está lá, que não tem nada exceto o prazer de estar agindo com compaixão, está atendendo alguém e cujo retorno é algo que não tem um foro de natureza material. Como médico, eu posso te dizer que um médico que não tem dentro da sua atividade um algo a mais, ele não é um bom médico. Por quê? Porque a experiência do paciente não é algo que deriva só de uma relação técnica. Quer dizer, um paciente precisa de algo mais forte, que deriva de algo chamado confiança. E a confiança não se estabelece numa consulta única ou por um ato de relação comercial. Então, o papel do voluntariado no Einstein é um privilégio que a organização tem, de ter um exército que consegue, na verdade, sensibilizar para pontos onde você não tem uma relação mercantil. Eu acho vital, eu acho que é especial. E, principalmente, eu acho que talvez aqui até um bom momento para a gente registrar a importância da Thelma Sobol, que é uma referência na sociedade que nós vivemos. Uma pessoa maravilhosa, até uma amiga da nossa família desde sempre. Tá? Aliás, no fundo, devo a ela o primeiro convite para participar do hospital. Trabalhei com o Reinaldo, mas todo mundo sabe que a Thelma sempre teve uma força importante, com uma ida em casa. Né? Eu estava recentemente, Mona, numa apresentação da AMIL, então era um evento com a liderança. E num dado momento, acho que o Pedrinho estava lá, não sei se ele estava, o Edivaldo estava, ele lembra. A nossa diretora de recursos humanos, cada vez de hora, ela me corrigia de alguma coisa. Eu falei, olha, eu sempre tenho uma mulher que manda na minha vida. Tá? No caso da Thelma, era um pouco mais até. Né? Mas a Thelma, no fundo, foi a pessoa que me incentivou a participar do Einstein, ela que me convidou a participar do Einstein, e ela realmente é uma paixão em termos de comportamento, que ela extravasa, aliás, de maneira muito forte, muito até agressiva em alguns momentos, tal a maneira como ela se identifica e ela consegue contaminar positivamente. Vocês são maravilhosos. Como é que foi isso, Cláudio, a passagem do consultório de oftalmologia, do tete-a-tete para o paciente com problema de catarata, para a gestão do Einstein, que não era aquele mega hospital que é hoje, mas que já era um bom hospital. Né? Você falou que você recebeu esse convite, mas como é que foi? Você pode detalhar? Eu posso dizer o seguinte, primeiro eu acho que a minha vida sempre teve disso. Nós médicos, meu irmão é médico, está aqui, nós temos uma atividade que ela não se encerra só no exercício do atendimento de um paciente. Simão, por exemplo, participa de algo chamado Liga de Diabetes, dentro do Hospital das Clínicas. É um prazer que ele tem de formar jovens dentro de uma área de algo que é muito importante. O Brasil tem cerca de 16 milhões de diabéticos e tem uma explosão em cima disso para vir agora com a questão da obesidade e envelhecimento, vida sedentária. Então, nessa atividade dele, não é uma atividade na qual ele está vendo o paciente e atendendo. É uma maneira que o médico, em geral, tem de complementar. Então, quando eu fui para o hospital, eu falei, puxa vida, eu vou ter aqui uma oportunidade de complementar algo que na vida do consultório eu não vou estar obtendo. E vou ter, na verdade, uma oportunidade de servir a minha comunidade. Só que num dado momento, eu lembro o primeiro dia, Mona, porque foi um processo eleitoral, teve uma disputa de maneira discreta, mas foi uma disputa, e eu acabei, na verdade, sendo eleito presidente. No dia seguinte, era praticamente, nós fomos jantar, no sábado, no meio, eu cheguei e fui para a sala. Só que não era a sala do Brandt, era a sala do Fer, que era uma pessoa mais distante. Embora eu tivesse uma relação, não era a proximidade com o meu antecessor. Eu não tinha trabalhado com ele. De um lado tinha uma pequena estatuazinha do Albert Einstein, e do outro uma fotografia do Dr. Fer. Eu olhei para aquilo e falei, gente, cuidado, tem sonhos que na vida acontecem. E aí eu disse o seguinte, não basta ter o sonho, tem que ter o preparo. Porque sem o preparo a gente não consegue fazer. E praticamente tudo na minha vida, Mona, acabou vindo desta maneira. Eu nunca tive medo dos desafios. Eu tive, primeiro, audácia, tive coragem, mas tive muita sorte mesmo, de ter pessoas que estavam do meu lado e que me ajudaram. O Einstein virou o que ele virou, é uma maravilha, é excepcional, mas ele é fruto do trabalho de uma equipe maravilhosa que me ajudou. Como está sendo agora, como está sendo o trabalho que eu faço na AMIL, como todas as iniciativas que a gente fez, a gente precisa estar perto e ter sorte de trazer pessoas boas para perto da gente. E essa talvez tenha sido a grande ferramenta. Conib, Jaime Spitzkowski, que é seu amigo, né? Uma pessoa maravilhosa, competente. Então, eu sempre busquei pessoas que eram melhores do que eu. Sempre.
pessoas que podiam agregar, e com isso, no fundo, as pessoas pavimentavam. E aí fica muito fácil fazer. Vou te falar uma coisa, eu não sei fazer absolutamente nada sem paixão. E tenho a sorte de encontrar pessoas boas. E com isso as coisas acabam acontecendo, parece que vai caindo das árvores. Mas isso é uma grande qualidade, né? Se cercar de um time de pessoas competentes. Tem gente que tem medo do talento e não gosta, só gosta de, sei lá, eu na minha passagem pela televisão, eu convivi com chefes muito diferentes e eu dizia isso, né? Puxa vida, ele é um chefe que não gosta de ter gente inteligente em volta dele. Já outros, sim, eu acho uma grande qualidade, porque a coisa cresce, né? E o sonho acontece e é compartilhado. Eu acho que é uma grande qualidade você querer trabalhar com gente que vai te ensinar, com quem você pode trocar, que sabe mais e que faz acontecer. Temos muitas perguntas agora na plateia. Então, ele tinha pedido um pouco antes. Vai você lá atrás, se apresenta, por favor. Depois a gente passa o microfone aqui. Ah, sim, porque está muito mais para trás, então melhor. Sim. Do Sul. Agora, não entendo isso. Sinceramente, não entendo. Eu gostaria de ser atendido no Einstein, gostaria de fazer todas as minhas check-up e mais, mas é impossível. Eu vou complementar o que ele falou aqui com a pergunta que é o seguinte: cada vez mais a medicina e a saúde caminham para uma medicina preventiva, com realização de exames e tudo mais. Mas nem sempre os planos atendem a isso. Então, como resolver esse impasse? Veja, talvez seja uma das... A tua pergunta, ela é muito robusta. E talvez seja um dos maiores desafios... Na verdade, o que acontece? Talvez um dos grandes desafios não é do Brasil, mas é do mundo, poder conciliar a questão da expectativa de vida que está aumentando, o envelhecimento e a incorporação tecnológica. O sistema de saúde em Israel é fundamentalmente universal. Ele praticamente não tem seguro-saúde. Então, ele é financiado por impostos. Por isso que as pessoas falam que é mais barato, mas não é. Ele é tão caro quanto aqui. O que acontece? Com o aumento da expectativa de vida, logicamente que as pessoas estão num cenário delicado. Por quê? Porque elas têm que contribuir mais. Essa crise não é da saúde, essa crise é de toda a seguridade social. A Previdência é o mesmo problema. Quer dizer, não adianta a gente imaginar que a gente vai poder se aposentar com a mesma idade que no passado. Estamos vivendo mais, tem que trabalhar mais. Quer dizer, para viver mais, tem que contribuir mais. E na saúde o problema é o mesmo. Né? Não se trata de uma cobertura do Einstein ser mais caro ou ser mais barato. O Einstein ele foi criado pela comunidade judaica em prol da sociedade brasileira. Ele se mantém sustentável graças a uma gestão muito focada no sentido de ofertar aquilo que há de melhor, de alta qualidade, e hoje, que eu sou segurador, posso dizer que o Einstein até é mais barato que em outros hospitais. A saúde está vivendo um cenário de muita crise. Por quê? Porque a mecânica remuneratória é perversa. A gente é mais remunerado quanto mais a gente usa, quanto mais a gente desperdiça. Os incentivos não são boas. Então, nós estamos, nesse momento, rediscutindo todo o processo de financiamento. Tanto que o que mais se fala é a medicina baseada em valor.
Essa discussão acontece nos Estados Unidos, por isso que teve o Obamacare. Essa discussão acontece na Europa, por isso que estão revendo. Quer dizer, vários países da Europa que foram extremamente protecionistas, tanto na questão da Previdência quanto na questão da saúde, estão com suas economias absolutamente à bancarrota. Exemplos da Grécia, da Itália, mesmo Portugal. Então, não é uma decisão de natureza simples. Por trás de seguro existe algo chamado cálculo atuarial, ou seja, é um mutualismo. Então, a gente tem que contribuir. E o que está ocorrendo no seu caso, que não é o caso seu isolado, mas de muita gente, é que, infelizmente, a sociedade não está conseguindo acompanhar, em termos do seu poder aquisitivo, o incremento do custo da saúde. Esse é o grande problema. Então, o que a gente tem que começar a fazer? Primeiro, trabalhar naquilo que a Mona falou. Quer dizer, existe um mito tecnológico. A tecnologia não é resposta para todos os males. Pelo contrário, em vários momentos, aumenta-se custos sem agregar valor para a vida das pessoas. Então, esse entendimento ele tem que ser distinto. Por isso que as pessoas hoje insistem para que tenha atendimento primário com coordenação de cuidado. Quer dizer, a Mil, por exemplo, ela abriu ambulatórios para justamente fidelizar as pessoas. Por quê? Porque acontece o seguinte, a pessoa sai com receita de remédio, depois de 40 dias, aproximadamente 40% das pessoas param de tomar remédio. Hipertensos e diabéticos, vai bater na porta do pronto-socorro. Então, será que faz sentido a gente só tratar as pessoas e não dar remédio para elas? Será que o seguro-saúde não deveriam... Tchau. Será que não faz sentido a gente dar para as pessoas os remédios também? Então não é uma resposta simples. Eu entendo o seu desapontamento, ele é legítimo, sob a ótica sua individual, sou absolutamente solidário em relação a isso, mas as organizações elas têm que sobreviver em relação a isso. A minha mãe, por exemplo, teve um atendimento de home care. E, num dado momento, a diretora comercial da organização falou para mim, Cláudio, se você pedir, o Bradesco dá o home care. O Dove acompanhou de perto. Eu falei, se eu pedir para o Bradesco, essa conta volta para mim. Então, não posso. Qual é o desconto que um médico tem? Ele não lembra disso. Com o médico AAA do Einstein, o desconto que você tem é tanto. Peguei meu cartão de crédito, Gustavo, e paguei isso. E não deixei de pagar, mesmo para minha mãe. Então, isso está sendo um problema no cenário da saúde. Nós temos que rediscutir. Acho que o Brasil teria agora uma oportunidade muito boa, inclusive de melhorar muito isso. A questão regulatória é problemática, os reajustes, então, você não consegue fazer reajuste. Por quê? Porque até 60 anos não pode, a partir daí você não pode reajustar mais. Quer dizer, a pessoa vai viver mais, como é que você vai fazer? Quer dizer, para a aposentadoria vai ter que esticar, mas para o seguro-saúde não vai poder esticar. Então não é uma tarefa simples. O que eu posso dizer é o seguinte, qualquer seguradora, qualquer uma, no Brasil, fora do Brasil, no ramo de automóvel, no ramo de saúde, nenhuma delas vai entrar num jogo para perder dinheiro. Mais ou menos, eu te mostro o balanço, você vai ver o que vai acontecer com o tempo. Então, não é bem assim, não estou aqui para falar de uma ou de outra, tá? Mas é um modelo diferente, é um modelo verticalizado. É um modelo verticalizado. Sim, porque, veja, por que está? Mas, exatamente, então, se você for lá e olhar os indicadores daquilo que eles fazem, talvez você entenda por que é mais barato. Primeiro, que você só pode ir naquele hospital, você não pode ir outro, não tem livre escolha. Segundo, alguns tipos de tratamento são mais feitos na base de carinho, não se faz o tratamento efetivo. Tá? Então, existem coisas por detrás de tudo isso, não é um cenário tão simples. Tá? O que eu posso dizer é que está sendo muito difícil para a sociedade arcar com isso. Eu tenho uma sogra em casa, porque infelizmente eu tenho uma sogra em casa, minha cunhada entrando, né? Então, e também ela arca, todos os dias ela reclama do seguro-saúde que ela tem que pagar. Isso porque ela sabe que ambulatorialmente ela não tem cobertura. Então, a tua queixa é pertinente, não é fácil responder tudo isso. Cláudio, você está atuando no sentido de dar embasamento para as políticas públicas, de melhorar essa questão dos serviços de assistência médica. Eu fiquei me perguntando, quando você estava falando, que realmente é importante que o médico tenha um primeiro contato. Se pede muito exame, depois a pessoa não tem condições de pagar o exame. Como é que você vê essa questão? E qual seria o modelo? O NHS? O primeiro modelo, eu acho o seguinte, que a gente tem que valorizar a atenção chamada atenção primária, que alguém falou que é o médico de família. Mas não é atenção primária só
no sentido de você fazer prevenção. É atenção primária com coordenação de cuidado, o que significa uma equipe multiprofissional. Nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, porque isso, no fundo, é que retém o paciente na área ambulatorial. Quando você faz isso, você diminui a tua sinistralidade na área hospitalar em ordem de 30%. E você resolve 89% dos casos numa única interface de consulta. Então, esse tipo de visão, que é uma visão que contrasta com o modelo que nós temos hoje, que é o modelo hospitalocêntrico, ela pode ser uma resposta importante. Por quê? Porque todo mundo hoje, quando tem algum problema, a primeira coisa procura um pronto-socorro. Chegou no pronto-socorro, lógico, sai caro. Porque o indivíduo tem dor de cabeça, pede uma tomografia, pede mais outro exame, interno que não precisa, isso encarece. Praticamente 52%, 53% do custo em saúde acontece na área hospitalar. Tá? A área hospitalar é um dos grandes ofensores. Quantos pacientes a gente sabe que não precisariam estar dentro de hospitais e estão em hospitais? Agora, experimenta para um de vocês dizer que vai dar alta hoje. Não tem empregada em casa. Isso custa, gente. Quando esse sinistro sobe, é bom que vocês saibam disso. Aquele exame a mais que vocês pedem, mas o doutor não vai pedir nem um raio-x, nem uma tomografia. Quando o médico falar que não precisa, não é para pedir. Porque sabe o que acontece? Isso naquela hora tem direito pela carteirinha. Depois de alguns meses, isso volta no reajuste da sinistralidade do plano de vocês. Então, a gente teria que ter uma visão um pouco mais crítica, entender como é que funciona o financiamento. Na área pública, quer dizer, a grande demanda, as pessoas dizem, a primeira coisa que um político quer fazer é abrir um hospital. E o Brasil não precisa de tantos hospitais nos grandes centros. Existem lugares onde está faltando. Hospital com menos de 50 leitos, por exemplo, é absolutamente um prejuízo. Não se sustenta. Então, tem locais no Brasil onde não cabe nenhuma maternidade. Então, tem que encontrar alternativas para isso. Será que um médico tem que fazer parto sempre? Ou as doulas vão ter um papel importante? Aonde que se dá essa discussão, Cláudio? Essa discussão, eu acho que ela tem que ser provocada pela sociedade. Política pública não é política de governo. Política pública é aquela que é criada através daqueles que são os agentes que estão no governo e a sociedade que se mobiliza. Então, nós temos que começar a questionar isso. Qual é o modelo que a gente quer? A gente quer um modelo centrado em hospital, focado só em médico? A gente quer um modelo focado em tecnologia? Esse modelo está insustentável, que foi a tua queixa. Não tem como funcionar. E mesmo porque isso aqui traz 35% de desperdício em saúde, com incentivo impróprio. Quer dizer, é gente prescrevendo remédio que não precisa, é gente judicializando. Está aqui o Edivaldo, que é um importante executivo da nossa corporação. O tempo todo a gente recebe queixas de gente querendo judicializar por coisas que não tem autorização para fazer. E médico incentivando, entra na justiça, pede coisa que não prevê no contrato. Então, essas coisas todas, a sociedade tem que ser madura. Quer dizer, vai lá, judicializa, não é bem assim, você está olhando na tua ótica. A judicialização da estrutura de financiamento do Estado brasileiro, o orçamento do Estado brasileiro, a nível federal, é 120 bilhões de reais. De judicialização, Mona, o ano passado foram 10 bilhões. Tem a judicialização que é boa, não pode faltar gase, não pode faltar penicilina, mas o que tem de médico que prescreve remédio que não foi aprovado pela Anvisa, então esse é o caminho, sabe? E isso tudo com incentivo de laboratório. Então, essa medicina que a gente tem que, de certa maneira, tentar explicar para vocês. Então, não se trata, o convênio adoraria pagar tudo, desde que houvesse custo para isso. Então, hoje, quer dizer, você vai com 60 anos, você não pode reajustar. Mas quando foi feita essa regra, as pessoas viviam até 70. Hoje elas vivem até os 90. Então, essa visão, talvez, vocês não tenham. E não é que eu mudei de lado, eu continuo sendo médico. E, pelo contrário, eu continuo sendo médico, continuo sendo um homem público. Quando eu fui trabalhar numa companhia como essa, eu imaginei, puxa vida, vamos mudar o sistema de saúde brasileiro, vamos fazer uma coisa mais acessível. Mas tem que entender, se a gente quer ser cidadão de verdade, não dá para ter vantagem, tem que pagar. Quando chega meu seguro Bradesco, eu mantive o meu Bradesco, não deixei, hoje eu estou trabalhando da minha, amanhã não sei, né? Mas eu pago. Mas pago com prazer, sabendo que não vou usar, graças a Deus. Seguro-saúde custa, gente, não tem jeito. Não dá para imaginar que a gente vai ter acesso a um direito que não é financiável. Quer dizer, a saúde, ela tem custo, e mesmo a saúde pública. E a carência que a gente tem hoje é porque realmente as pessoas talvez não entendam esse tipo de limitação.
Mas essa questão do médico, né, do médico de família, né, aquele médico Davi Capistrano, de Santos, ela é bem interessante e eu acho que vale a pena a gente tocar nesse assunto, porque nós tivemos o programa Mais Médicos, né, e, por curiosidade, eu ontem vi um documentário do Paulo Marcum chamado Médicos Cubanos, onde eles perseguiram, do Sérgio Rosenblit também, um cara da comunidade, onde eles mostraram 3 médicos cubanos no mundo, né, são 50 mil médicos que vão em áreas de terremoto, atuam, trazem 15% do PIB lá de Cuba, mas, enfim, e uma das médicas, que era brasileira, o lado humano que você está falando e que ele mostra no filme, quer dizer, o fato da mulher estar presente numa cidadezinha do interior, da Cochinchina, dentro de Minas Gerais, atuando com várias mulheres que estavam deprimidas porque não saíam de casa, ela fez as mulheres fazerem ginástica, dançarem, quer dizer, esse contato humano do médico, olho no olho. Há vários escritores que são médicos, né, e a gente vê que eles têm uma humanidade. Então, no fundo, isso é o mais importante, que é o médico, para você? Veja, o seguinte, quando a gente fala com o paciente, vamos olhar até o nosso meio aqui, né? As coisas que importam para esses pacientes, muitas vezes, nada tem a ver com o lado técnico da medicina. Quando você vai ver as queixas dos pacientes, tem muito mais a ver com a ambientação, com o calor humano, alguns falam da alimentação. A experiência do paciente, que o americano chama de patient experience, que isso não estou traduzindo, existe toda uma plataforma de debate, ela não aborda questões técnicas. As questões técnicas de segurança são discutidas em outro capítulo. O que as pessoas querem? Elas querem acolhimento. Tudo que você falou agora tem a ver com o perfil de formação do médico cubano. Eu não estou aqui para defender médico cubano, venezuelano. Quando eu escrevi, eu dei uma entrevista sobre isso, né, isto é, há cerca de 4 ou 5 anos atrás, eu não defendi os médicos cubanos, eu defendi uma mudança no perfil da formação do médico, que é um indivíduo que sai muito técnico e pouco envolvido com questões humanísticas e questões sociais. Quando você fala sobre isso, médicos cubanos, o que a gente tem no Brasil? São 8.750 médicos cubanos e outros 10 mil, mais ou menos 9 mil e pouco, que não são cubanos. Mas são médicos que aceitaram trabalhar em lugares que nós, médicos formados em São Paulo, não aceitamos trabalhar. Alguns deles, inclusive, sem qualquer tipo de recurso, muito mais numa ação de natureza educativa. Existe um departamento muito ativo de medicina, na área de economia de saúde, em Miami, no qual nós tivemos a oportunidade de uma vez participar dando um curso, e o professor, que é o chefe do departamento, me disse o seguinte: quando teve o terremoto do Haiti, e o Einstein chegou antes no Haiti que a própria FAB, isso me foi dito hoje em Brasília por um general, ele me contou, esse médico de Miami, falou: Cláudio, a gente percebeu a diferença entre o médico cubano e o médico americano atendendo os pacientes no Haiti. Por quê? Porque para o paciente grave ele não tinha menor conhecimento do que fazer. Entretanto, para ensinar alguma coisa em termos de higiene, de orientação alimentar, de coisas mais triviais, ele resolvia 90% das vezes. Veja, nós estamos falando de um terremoto, não estou falando do dia a dia, terremoto não é o tempo todo. Então, para o dia a dia, o que as pessoas precisam? A principal causa de busca de médico é resfriado. A segunda principal causa de busca de médico é dor nas costas. O resfriado ainda não dá para criar nenhum tipo de problema. Agora, dor nas costas, 60% das cirurgias de coluna não tem indicação. Então, que medicina é essa que nós estamos fazendo? Nós estamos formando mal o profissional médico. Nós não estamos formando o profissional médico para aquilo que é importante para o paciente. Quem está ditando a formação médica é muito mais a indústria, que empurra, na realidade, questões que não necessariamente refletem em questões de primeira necessidade. Está aqui um diretor de compras do Einstein, ele sabe disso. Quer dizer, a discussão por stents, por determinados tipos de sondas, isso não é o mais importante. Não estou dizendo que não tem que ter, não estou negligenciando a alta complexidade, não estou desprezando a organização que eu presidi durante 15 anos e que presido o conselho. Só estou esclarecendo para a sociedade por que a medicina é cara. A medicina é cara também por conta disso. Quando a gente olha as taxas de conversão de pacientes que procuram pronto-socorro e acabam sendo internados por questões sociais e não médicas. Quer dizer, se você mandasse uma enfermeira na casa dessas pessoas e orientar como é que
pode fazer um resguardo, como é que ele tem que ser orientado para uma questão de uma gripe, você não leva esse paciente para uma UTI. Porque esse paciente que está com uma gripe, alguém confunde com uma pneumonia, e não é incomum, para uma UTI, alguma coisa que se resolve com um melhoral em casa e com um pouco de orientação, na verdade, custa uma fortuna. Então, gente, é esse entendimento que a gente precisa ter, senão a gente vai ter sempre queixas, como você está trazendo agora, que ela é real, ela é verdadeira, mas o que existe como pano de fundo é justamente isso. A Uva queria fazer uma pergunta, né? O microfone está chegando aqui. Ah, esqueci de você. Depois volta, então. E o Ginger também. Bom. Vai para lá, depois o microfone aqui. Sim. Eu conheço o voluntário do Einstein, tenho muito orgulho de fazer parte desse quadro e tenho muito orgulho de fazer parte do Einstein pelo plano CRI, que é exatamente o que você falou, não é a parte técnica, a parte humana do Einstein é muito, muito forte. Eu acho que o voluntário lá é uma coisa muito forte exatamente nessa parte humana, que é onde a maioria dos lugares peca. E eu queria dizer a você que eu sou uma fã de carteirinha de você. Tudo, eu estou há 12 anos com a Einstein como voluntária e durante esses 12 anos eu nunca faltei em palestra sua e eu vi toda uma evolução, todo o seu empenho em aumentar a participação pública do Einstein e que você fez esse Einstein brilhar muito e percebi hoje, na sua entrevista, que você é uma pessoa que foi onde você está, porque você não tem medo de sombras, nem de nuvens, e que sabe tirar proveito de alguém que sabe acrescentar para você algum conhecimento. Isso é ter humildade na vida. É assim que eu acho que a gente constrói. Eu queria saber de você, por que os hospitais hoje também têm um núcleo muito grande, que eu já li que o núcleo maior dos hospitais hoje é em cima justamente da medicação. Por que eles fazem isso quando não é necessário fazer isso? Tá bom. Vou pedir também, depois, que as perguntas sejam um pouco mais breves, para a gente poder ter mais gente perguntando também. Obrigado pelo teu carinho. A família Chibotaro é tradicional na minha vida. A Paula ainda, tua irmã. Então, vou me permitir entender como sendo um carinho também de natureza familiar. Obrigado. Na realidade, o que acontece, né? Os hospitais viraram grandes cadeias de venda de exames e medicamentos. E o sistema de remuneração é perverso. Quer dizer, ao invés do indivíduo ser internado, e ele ser internado e você ganhar pela tua competência, quanto mais remédio você der, quanto mais exame você fizer, mais caro fica, maior o teu lucro. Então, não é estimulado a competência, existe um modelo distorcido. E a gente tem que mudar isso. Na nossa companhia, nós estamos fazendo isso. Nós teremos que remunerar tudo por pacote, por valor. Quer dizer, quanto melhor você administrar, quanto mais enxuto você for, quer dizer, você trata bem o paciente, você resolveu em 2 dias e não em 3. A cirurgia foi logo cedo, o paciente teve alta no final do dia. Quer dizer, quanto mais ágil você for nos processos e usar a tecnologia adequadamente, mais você vai ganhar. Então tem que mudar o sistema, que ele é perverso, estimula justamente o que você falou. Sim. Cláudio, certamente administrar grandes equipes, como você administrou no Einstein, que só cresceu e no final tinha quanto? 42 mil pessoas circulando? 15 mil funcionários, certamente você teve que administrar conflitos também, né? Como foi gerir esses conflitos das equipes, compras de equipamentos para modernizar o hospital? Bom, primeiro, eu acredito muito, existe um autor de um livro chamado General McChrystal, ele tem um livro chamado Team of Teams, no qual ele mostra como é que deve ser a relação entre as equipes para que elas possam trabalhar junto. Então, uma das coisas que eu acho fundamental quando você gerencia equipes é que as pessoas comunguem dos mesmos valores.
quando elas comungam dos mesmos valores, como integridade, como respeito ao próximo, sentimento de compaixão, esse tipo de entendimento unifica o discurso e traz um propósito comum. Se você conhece que consegue criar um clima de confiança entre as pessoas, todo o resto é desdobramento disso. Eu acho que a gente trabalhou muito essas questões de cultura e hoje na nossa companhia também trabalhamos isso, né? Estou aqui com uma das figuras que eu mais respeito dentro da nossa organização, que é o Edivaldo, né? E o Pedrinho também, você vai ficar com ciúmes, Edivaldo, se falar dele alguma coisinha, né? E Edivaldo é irmão da Elaine aqui, que uma trabalha figura no Unibs, essencial aqui na exatamente, Unibs. né? E o Edivaldo realmente é um craque, é um Pelé. Você vai ficar também, tem que ficar mais velho, não tem jeito, né? Um rapaz com uma história de vida maravilhosa, sensibilizante. Um dia tem que ser ele o entrevistado, ele sim. Né? Então, eu digo que a gente conseguiu criar um ambiente para isso. Né? O Einstein teve muita sorte, não foi o meu trabalho. Primeiro, os presidentes que me antecederam, todos eles com capacidade, com firmeza, né? Sobretudo, respeitando a comunidade, mas não botando o hospital a serviço da comunidade, ou seja, criando limites. Então, o Idal foi um forjador, ele era um homem absolutamente único, ele acreditou no que ninguém acreditava, ele abandonou a sua carreira médica para poder construir o hospital. José Ferri foi um homem que acreditou na tecnologia. Quando ele comprou a segunda ressonância nuclear magnética do Einstein, ela era a segunda da América Latina. Reinaldo Brando trouxe padrões de qualidade e, evidentemente, eu pude desdobrar isso dentro do meu perfil, da maneira de poder atuar. Então, o que eu posso dizer para você é que, se você quer trabalhar em equipe, tá? Esse trabalho ele não nasce na mesa de trabalho, no contato direto com a distribuição de tarefas. Ele nasce de algo mais profundo. Você precisa ter uma cultura padronizada, você precisa ter certeza que você tem pessoas de bom caráter. Porque, gente, a gente contrata muitas vezes, Gustavo, um belo currículo. E você descobre, depois de vários meses, que você está com um péssimo caráter. Quando eu sentei, eu escutei a história do seu irmão, ele me contou tudo. Tudo. Que ficou órfão muito jovem e teve que construir a sua vida. Falei, puxa vida, que homem interessante. Com todo respeito. Né? Quando eu vejo um rapaz como o Dov, que trabalha com a gente no hospital, os princípios dele, e eu falei sobre o pai dele essa semana, sei de onde ele saiu, um homem de valores, que foi professor de bar mitzvah, inclusive do meu irmão, né? Marcos Schmalletz. Veja, você vai dizer, será que ele é tão bom em segurança? Ele é ótimo em segurança. Será que tem gente melhor? Talvez até tenha, tecnicamente. Mas será que eu posso contar com alguma pessoa como posso contar com ele? Como esse rapaz simpático do teu lado? Meu irmão, você lembra disso? Tivemos que dispensar um dia um profissional de muitos anos. Né? Eu te chamei, você lembra disso? Falei, você fica do meu lado, que você estiver do meu lado, eu toco a engenharia todinha aqui. Sabe que curso de engenharia que eu fiz na minha vida, Simão? 0. Mas tinha bom senso, tinha pessoas boas. Então, eu acho que é fundamental. A gente às vezes pensa que as grandes parcerias estão com os grandes gênios da sociedade. Dr. Ferri não trazia médicos tradicionais e conhecidos, ele apostava nos jovens. O Sidney Kleiner, que me encantou, que é presidente do Einstein hoje, de onde eu conheci o Sidney? Dançando, dentro da Hebraica, com os olhos azuis, vivos. E sabe quando eu achei que ele podia ser presidente do Einstein, Simão? O dia que eu vi como ele tratava os avós dele. Que ele trata como se fossem pais. A maneira como ele se respeitava a esposa dele. Então, gente, eu acho que existem certas coisas, intuição é ferramenta de gestão. Tem gente que não acredita nisso, mas intuição faz muita diferença, Denise. Você quer um professor maior que o Abraham Scheinman? Que faculdade que ele fez? Fez contabilidade. Mas o que ele menos usa é contabilidade, exceto para contar o dinheiro dele, que não acaba mais. Né? Gente, essas coisas fazem a diferença. A minha esposa, o dia que eu comecei a passar, ainda tinha sido casada, tinha filhos, alguém pensou, puxa vida, né? E eu reencontrei a Ida depois de muitos anos, a quem eu observava de longe, pela luneta. Era fácil escolher, porque eram duas irmãs, uma muito bonita e a outra não tanto. Né? E eu peguei a mais bonita. Né? E aí aconteceu o seguinte, né? Eu acabei, na verdade, me casando com ela. O dia que eu comecei, eu via ela, olha gente, olha que loucura, Simão. Eu olhava de luneta, essa luneta na minha casa, meus filhos não estão aqui. E eu via a maneira como a mãe dela e as filhas andavam com o pai na praia. Márcia acho que nem sabe disso.
a maneira como elas tratavam o pai. Mona, a maneira como você trata seus pais, ainda na praia, em Camburi. Gente, isso não existe. A minha prima, ela continua sendo a mesma pessoa, sabe, do Pacaembu, não da época que ela era casada lá, mas da época que ela era filha do Abrão Garfinkel. Ela nunca esqueceu quem ela é. E essas coisas, gente, minha cunhada como tratava os pais dela, o pai dela, que era uma pessoa, ele era um sábio. Seu pai era um sábio. Que faculdade ele fez? 0. Mas não tinha como não se encantar com isso. Então, gente, eu acho que essas coisas, quando a gente começa a ter pessoas que trabalham com a gente, com princípios, olha, todo o resto é secundário. Todo o resto é secundário. Lógico, você tem que ter uma formação técnica mínima. Mas essa sensibilidade de poder buscar coisas que não são tão documentáveis, isso é que faz a diferença. Muita gente acha que quando as empresas crescem, os hospitais, e o Einstein virou, né, uma excelência e referência na América Latina e tal, a instituição se desumaniza. E esse contato que você está falando da pessoa, né, na língua Yiddish tem aquela palavra Mensch, né, que a pessoa é mente, que é gente, que é um pouco que você falou dessas pessoas todas que você mencionou aqui rapidamente, não se perde. Como é que você fez para isso? O Einstein tem essa coisa que os médicos dizem, é uma hotelaria excelente. Como não se perder isso numa grande instituição como o Einstein, como a Mil, como o United Health Group? Eu acho que a liderança tem que agir com coerência, discursar e fazer aquilo que fala. Tá? Eles sabem, quer dizer, paciente procurou no Einstein, pronto-socorro. Eu sempre digo, não tem problema, né, Dov? Se chamar no PA, domingo à noite, vou ou não vou? Eu vou. Se alguém ligar para mim e pedir uma guia que não está sendo liberada, Edivaldo, eu cuido ou não cuido? Dou retorno ou não dou retorno? Sabe? Isso faz a diferença. Não está aqui o Abrão Garfinkel, mas faz uma sessão espírita com ele e pergunta se ele não está preocupado com o sinistro que está tendo. Não que vai pagar ou deixar de pagar. Ele quer saber. E pode reclamar, e meus filhos podem não gostar. Eu vou viver intensamente cada uma das coisas por cada cliente que me procurar. Cada paciente que tiver comigo, quiser falar e quiser dizer, não tem o menor problema. Às vezes eu não consigo atender. Às vezes a pessoa me pede alguma coisa e mesmo um não, a gente tem que saber como dar. Tem que saber onde dar. As pessoas querem resposta, querem atenção. Alguém que não me retorna um telefonema, está aqui. 2 moças que trabalham com a gente com a gente não, porque eu não sou sócio do Banco Safra, infelizmente, né? Trabalho no Banco Safra. O Einstein teve um assalto uma vez no seu banco. Sabe quem ligou para mim, Mona, para dar uma satisfação? O seu José. Antes que eu soubesse, eu estava em Israel. Toco o telefone, Cláudio, José. Falei, que José? José Safra. Falei, ipa, levantei. E aí ele fala assim para mim, olha, teve um assalto lá no Einstein, talvez você não está sabendo, eu sei que você está viajando, fique tranquilo, o meu filho mesmo está olhando, e a gente não vai deixar mais que clientes externos entrem, tá? Fica sossegado, minha preocupação. Veja, o que um homem desses? Então está aí o segredo das pessoas. E olha que banqueiro humano não é fácil, né? Mas é dessa maneira, está aqui o Joel, quantas e quantas vezes eu converso com você de coisas da comunidade, falamos há pouco, eu liguei para ele e falei, Joel, tenho respeito por ele, seu marido é uma pessoa encantadora, nunca me pediu nada, nunca pediu um patrocínio, não vai pedir hoje, hein, por favor. Tá? Mas liguei para ele e falei, Joel, estou preocupado com esse radicalismo que o Brasil está tendo, esse nós e eles, não pode continuar, vai acabar a eleição, o que é isso? Nós somos brasileiros, o que a gente pode fazer por isso? Vamos trabalhar juntos. Quem sabe a gente escreve, de cara falou, prepara alguma coisa, eu escrevi também, prepara, traz, coloca a gente nisso, vamos dialogar. Veja, Mona, é um interesse genuíno, as pessoas sentem isso, elas sentem. Se alguém ligar para mim, pelo amor de Deus, eu era secretário da Saúde, Roberta. Tá bom. Depois eu conto também. Tá bom, vou contar. Ela sempre me lembra das coisas importantes, eu vou contar isso em seguida, tá? Desculpa, é minha esposa, vocês vão ter que aguentar agora, não tem jeito, né? Roberta, eu era secretário da Saúde de São Paulo, tá? Eu fiquei 6 meses. Até hoje eu vou na secretaria, me chamam de secretário. Os outros vocês nem lembram quem foi, tá? Sabe o que aconteceu? Ninguém havia reunido os diretores das unidades básicas de saúde. Eram 500. Falei, para eu encontrar todos, para fazer um encontro, vou fazer uma apresentação. Fomos na subprefeitura de Pinheiros, tinha um teatro, cabia todo mundo. Eu comecei a falar. E eu falei, olha, qualquer problema que tiver, por favor, é só me ligar.
Eu falei, como? Eu falei, o telefone mudou, tá? Mas era 9189-7000, que está gravando, né? Vem com a me ligar, né? 9189, mas também pode ligar, não tem problema. 99820923, tá? E aí, Roberta, de repente começa a vibrar o telefone. E eu aperto, né, para não continuar falando no microfone. E começa a vibrar de novo, e eu aperto. De repente, a terceira vez, eu peguei, alô? Não, estava querendo ver só se o senhor deu o telefone certo. Não tem o menor problema de me ligar, não tem o menor problema. Hoje, com o WhatsApp, é a coisa mais simples que tem. Então, sabe, essa genuidade, essa verdade interna, sabe, você ser genuíno, as pessoas olham. Nós tivemos um evento catastrófico no Einstein, há cerca de uns 5 anos atrás, de uma jovem que entrou para uma cirurgia de natureza vascular, e nesse evento ela veio a falecer. Vários de vocês conhecem, um evento chamado por uma moça chamada Júlia Lima, né? E foi muito difícil, eu estava fora do país com o presidente Temer, né? E estava em Portugal no jantar, lá no Palácio dos Cravos, toca o telefone e era um advogado. Estou ligando para você para falar, eu falei, mas está ligando em que condição? Não, é que você se apresentou como advogado. Se houve advogado, você vai ligar para o meu advogado. O advogado fala com o advogado, eu não sou advogado. Não, estou ligando pela família, mas então a família venha falar comigo. Mona, criou-se uma situação catastrófica, tá? Lógico, a perda de uma filha, com 20 e poucos anos, pode ser algo mais duro. Uma vez eu operei uma pessoa que foi preso durante muitos anos e veio para operar uma catarata comigo, né? E eu falei, como é que foi isso? Falou, Cláudia, a pior das coisas. Não, tem uma coisa pior, perder um filho. Então, aquela família desesperada, numa situação como aquela, veja que situação, Edivaldo. E eu fiquei aguardando, né? E, logicamente, a família pressionando, advogados estimulando, né? E eles tinham uma dose de certeza no que eles estavam questionando, não do hospital, mas na atitude médica. E eu fiquei aguardando. Naquela semana, Mona, eu dei entrevista nas páginas amarelas da Veja, né? E eu dizia, sabe, que as pessoas que não se permitem questionar são pessoas que não podem ter contato com seres humanos. A gente tem que encontrar oportunidades de fazer melhor. A gente tem que entender que a gente pode eventualmente falhar e que a gente tem que resgatar uma oportunidade para fazer melhor. Não é dessa maneira que a vida funciona. E essa família que estava revoltada com Einstein me procurou. Chico Lima, ficou um grande amigo meu, pediu uma entrevista comigo. Entrou na sala, falou, olha, eu ia processar o Hospital Israelita Albert Einstein, mas o dia que eu li que o presidente dessa organização tem valores humanos, fala sobre a necessidade do médico se questionar, que fala que a gente tem que ser humilde, que tem que reconhecer erros, o Einstein eu não vou processar. Vou processar o médico, mas com Einstein eu vou trabalhar. Falei para ele, tem pessoas na vida que passam por conta de alguma missão. Eu, talvez, quem sou eu para querer, de certa maneira, sabe, acalmar a alma de uma família que está passando por aquilo que vocês estão passando. Mas a filha de vocês talvez tenha vindo para cá para construir uma oportunidade para a gente salvar vidas. Eu quero me comprometer com você. A gente vai montar um projeto chamado Projeto Júlia Lima. E vai ser um projeto de segurança, que vai atender primeiro aqui dentro no Einstein, para evitar erros. Porque aqui a gente comete erros também. Mas não vai ser só aqui, vai ser para o Brasil todo. E esse homem estava, há praticamente 3 meses atrás, na Colômbia. Eu estava acompanhando o Sidney, que, aliás, uma das pessoas que mais respeita os seus colegas de trabalho, marido da Meire. Acho que aprendeu com a Meirinha, né? Mas eu estava na Colômbia, Mona, e quem estava lá dando aula sobre segurança do paciente? O pai da Júlia Lima. Então, quando a gente age, sabe, com integridade, com compromisso, quando a gente acredita, gente, tudo é superável, até a perda de um filho, que a gente tem que aceitar. Porque se Deus quis assim, a gente, de certa forma, tem que tentar pelo menos entender. Eu ia te perguntar qual foi a situação mais difícil que você enfrentou, seja como médico ou seja na gestão do Einstein. Essa foi a pior situação? Eu vou te falar o seguinte, eu acho que depois que passa, você nunca acha que a situação é ruim, porque sempre ela te ensina alguma coisa, né? Eu tive várias situações. Eu tive uma paciente que, no começo da minha carreira, eu operei,
tive uma complicação cirúrgica e um colega médico, ao invés de me apoiar, ele com muita experiência, queria tirar proveito da situação. E essa paciente praticamente perdeu o olho. Foi uma decepção, não comigo como cirurgião, mas com o gênero humano. Quer dizer, quem é alguém que coloca os seus interesses mercantis, né, na frente de qualquer interesse do paciente, né? Talvez isso tenha me entendido um pouquinho mais o conceito da ética que Weber tão bem propõe, né? Foi uma época muito difícil da minha vida, né? Eu posso te falar que esse episódio da Júlia Lima foi um episódio muito difícil. A morte do Edson de Godoy Bueno foi muito dura para mim, porque ele combinou que eu ia trabalhar lá, mas ele não combinou que ele ia morrer, né? E eu começo a trabalhar e estou lá praticamente 2 meses, é uma experiência totalmente diferente, o grupo americano, né? Muito maior que o Einstein, né? Com uma série de implicações de coisas que eu nunca tinha feito, e de repente, da primeira entrevista como presidente, me telefona, ele morreu em Búzios. Falei, nossa, que loucura, né? Agora, eu vou te falar, Mona, eu não consigo guardar no meu coração nem brigas, desafetos. Em 15 anos de presidente do Einstein, um médico só, nós tivemos que tirar do hospital. Mas também não foi por questão pessoal. O que ele fez comigo foi tão... Eu não dei bola, eu só realmente fui obrigado a agir quando percebi que ele estava querendo prejudicar a filantropia do Einstein e estava querendo envolver a minha esposa, né? E aí eu achei que precisava... Também não briguei, tomei uma atitude de natureza jurídica. Mas você fala para mim, tem algum desafeto de alguma coisa na vida? De jeito nenhum, eu não guardo assim, eu não olho dessa maneira, porque eu acho que a vida tem que ser maior do que essas coisas. Isso, no fundo, são veleidades, né? Se você olhar, né? E, então, eu não guardo. E todas as dificuldades que eu tive, eu tirei como um grande aprendizado. Então, e, aliás, a gente cresce muito, né, quando passa por situações difíceis. Eu lembrei, a gente falou pouco disso, da sua passagem pela Conib, e você pegou um episódio difícil, que foi quando aquele episódio do anão político, né, que você, inclusive, se posicionou de uma forma bem bacana, né? Eu tive 2 passagens na Conib que foram complexas. A primeira delas foi quando o presidente do Brasil disse que ia se aproximar do Irã. E eu fui no escritório dele e falei para ele, olha, eu entendo os seus movimentos de natureza política, eu posso até compreender, mas eu, infelizmente, não vou poder me calar, porque um homem que nega o Holocausto, que quer varrer Israel do mapa, ele se aproveitar do prestígio político de um presidente popular como o senhor se permitia isso, o senhor é um símbolo nacional, eu vou me manifestar. Eu manifestei, publiquei um artigo na Folha de São Paulo e eu fui colocado para fora do almoço com Shimon Peres, em Israel. Me tiraram da lista. Inclusive, uma assessora dele, judia, que teve a delicadeza de me tirar da lista. A Clara Ante, né? Que para ela era mais importante a relação com o PT do que a relação comigo ou com a comunidade. Falo isso porque falei para ela, não estou dizendo nada diferente do que disse, né? Fiquei fora. Quando o Shimon Peres veio para cá, ele fez questão de, no almoço do Palácio Bandeirantes, sentar ao meu lado, ao lado do governador, porque ele sabia da verdade. Interessante que alguns da comunidade ficaram preocupados, alguns me telefonaram. Eu falei, não, é meu papel, eu vou assumir isso e não tem problema nenhum. Essa é uma situação complexa. A situação do anão diplomático, na verdade, também foi um mal entendido na expressão, e aí havia um problema de diplomacia. Por quê? Porque o governo de Israel ficar opinando a respeito de um movimento diplomático brasileiro é uma situação complexa. Eu não sei o quanto isso é adequado. Ele estava criando uma situação conosco aqui. Então, eu tive que administrar essa situação, né? Alguns, num primeiro momento, começaram pelas redes sociais a bombardear, porque, logicamente, talvez até com sentimento passional, né? Querendo colocar isso para fora, mas também foi uma situação bastante dramática, e eu acho que, no final, a gente conseguiu resolver a contento, né? De maneira que eu não acho que tenha sido complexo. Mas posso citar várias vezes, vi meu irmão aqui, quando nós trouxemos o transplante hepático para o Einstein. Foi o primeiro movimento que eu tive, difícil, porque um professor importante perdeu um concurso na Universidade de São Paulo. E, evidentemente, que naquele momento, né, ele procurou um local para trabalhar. Se ele perdeu lá, é porque ele perdeu, mas também tinha uma implicação de natureza política. Encostou no ar e veio trabalhar comigo. No primeiro momento, o professor da Faculdade de Medicina pediu para que gostaria de conversar comigo.
Eu tinha recém começado, Mona. Eu falei, o que eu vou falar para esse cara? Se eu for lá, o que ele vai fazer? Vai falar, Cláudio, me devolve o cara ou tira ele e não faz transplante. E mais gente pressionando dentro do Einstein. Eu falei, olha, eu vou ser muito democrático aqui dentro, eu vou escutar a todos. Mas o presidente sou eu. Nós vamos ter o maior programa de transplante hepático do Brasil. Eu vou fazer. Eu vou fazer e a gente fez. E a mesma coisa vai lá na faculdade de medicina, Mona, porque todo mundo hoje solta rojões. Você acha que as escolas de medicina tradicionais de São Paulo ficaram felizes no dia que o Einstein abriu a faculdade? Foi fácil isso, Ida? Quantas viagens para Brasília? Quantas conversas? Gente bloqueando. Por quê? Porque eu disse que nós vamos fazer a melhor faculdade de medicina do Brasil. E ela já é. Ela já é. Ela já é. E também foi uma situação embaraçosa. Passei por uma série de constrangimentos, gente atrapalhando, mas, Mona, quando a intenção é verdadeira, quando você tem, de fato, sabe, certeza a respeito do que você está fazendo, você deita a cabeça no travesseiro, os argumentos são muito mais fortes e você vence. Eu não acredito que existam barreiras que sejam intransponíveis para as pessoas que têm valores, que foi o que eu disse no princípio. E os meus valores são muito claros. É uma identidade com uma tradição judaica, é uma vontade honesta de trabalhar, é alguém que gosta de se realizar, é alguém que tem apoio na sua casa, que brinca com a sua família, mas tem sempre a família do lado, tem as suas discussões que são naturais, mas jamais sai dividido. Então, eu acredito nisso, eu acredito no Brasil, e acredito que ainda tem coisa para fazer. E, Roberto, se Deus me der saúde, eu vou fazer muito. Na AMIL, pelo Brasil, onde eu estiver. Eu vou parar de trabalhar o dia que eu morrer. Aí eu vou ter que parar de trabalhar. Mas acho que lá em cima também vou arrumar alguma coisinha, pode ter certeza. Bárbaro, estão me dizendo que a gente tem que encerrar, mas eu queria que você passasse aqui uma última mensagem, que outro dia eu estava ouvindo, não me lembro de quem, em que palestra que eu fui e tal, que o novo fumo é o sedentarismo, que isso faz tão mal a gente se movimentar tão pouco, essa vida urbana que a gente leva, que sai de casa, senta no carro. E queria te dizer se você concorda com isso e se o que a gente tem que fazer. Dizem que a gente vai ficar até 100 anos, né? Então... Olha, na verdade tem uma expressão, que aliás não é minha, né? Porque a expectativa de vida está aumentando, né? Dizem que os homens vão viver mais que 100 anos e as mulheres não vão morrer mais, né? Então a gente tem que estar preparado para um novo cenário, né? Eu tenho a sorte de ter em casa uma personal wife, personal trainer e personal eating, tudo que você pode imaginar, né? Porque eu viajo, Simão, se eu quero emagrecer, nem se eu levar a Ana Maria, que é craque na alimentação, eu emagreço mais do que a Ida, né? Porque ela entra lá, reclama, tem que ser para comer aqui, comer ali e tudo. A verdade é o seguinte, né? Eu acho que a gente tem que estar preparado para um mundo diferente, né? Talvez, eu falei há pouco do papel do médico, né? E a gente fala muito do médico, Mona, e valoriza pouco o paramédico, quem dá suporte, né? O hospital tem muito disso, quer dizer, o médico traz Liora, mas quem segura o paciente, faz ele voltar à enfermagem. O profissional mais importante hoje que tem, fisioterapeuta, nutricionista, quer dizer, essas pessoas, elas trabalham o quesito da qualidade de vida. Por quê? Porque falar de saúde não é falar de aparelho, não é o último tomógrafo, não é o último PET. Falar de vida é falar de cidade sustentável. Falar de vida é falar sobre alimentação. Falar de vida é falar sobre coisas que muitas vezes o médico acaba não se atendo e que ele tem que estar preparado para isso. Uma das razões de a gente montar a Faculdade de Medicina do Einstein é que eu queria um médico com uma cabeça diferente. Não quero um médico que sabe pedir exame, sabe fazer diagnóstico. Isso é técnico. E primeiro que está mudando muito, quer dizer, a maneira de você poder fazer diagnóstico, sabe, cirurgia de olho. Quando eu comecei a fazer oftalmologia, Mona, as pessoas iam para o médico para trocar de óculos. Hoje as pessoas vão ao médico para trocar para se livrar de óculos. As pessoas vão aos médicos, quando vão operar a catarata, a primeira preocupação não é se ele vai enxergar, é como ele vai enxergar. E ele começa a se enxergar, ele começa a enxergar a pálpebra que está caindo, ele quer fazer plástica. Esse mundo é maravilhoso, ele custa dinheiro, mas as pessoas têm coisas que elas têm que fazer, elas têm que se engajar. Chama-se patient engagement. Isso é que, no fundo, simboliza tudo o que você está falando. Nós temos que nos interessar pela questão de saúde para a deixar de terceirizar. Não é que eu sou paciente do fulano de tal, não, eu sou meu próprio paciente, eu cuido, eu verifico. Fui viajar agora, não posso falar que senão a Ida vai me alugar aqui até o final do mês, né? Acho que estou passando do peso. Tá? De vez em quando me olham atrás e falam assim, estou ficando um pouco careca, né? Não, já fiz implante, não tenho vergonha nenhuma de falar.
E se precisar, faço outro. A gente tem que se cuidar. Dindi, no teu caso não dá azar. Mas podendo, por que não? Quem não tem que estar bem disposto, bem apresentável? As pessoas querem isso, Estela. Elas querem isso. Quer dizer, você vai a um médico que ele é descuidado. Quem gosta de médico descuidado, largado? Vai num médico tratar da sua obesidade e ele está mais gordo que você? Quer dizer, não dá, gente. Então, esse contexto todo, a gente tem que, no fundo, incentivar. Eu defendo muito disso. Eu tive algumas sortes na minha vida, eu queria registrar uma delas. Uma delas chama-se Flávio Gicovati. Tá? Flávio Gicovati é uma pessoa que fez muita diferença na minha vida. Eu, durante um tempo, fiz terapia com ele, depois não pude continuar. Primeiro, era muito caro. E segundo, porque ele fazia terapia com pessoas muito próximas de mim. Então, não dava para fazer. Mas ficamos grandes amigos. Ele tinha um contato distante com os filhos, e no final da vida dele, eu estava na Coreia, toco o telefone, era ele, Cláudio, eu estou precisando no hospital, nunca usei o seguro-saúde. Não era meu, era Bradesco. Tá? E aí ele fala para mim, dá para você me ajudar? E rapidamente nós agilizamos a Carmen, e no final era um câncer de cabeça de pâncreas, que levou ele em praticamente 8 meses. Né? Essa semana o Sidney falou para mim, Cláudio, por você me falar tanto dele, eu passava a visita com todo mundo e no final do dia eu ficava lá com ele durante meia hora só escutando ele falar. Grandes frases, sabe? De poder ser magnânimo, para entender. Hoje conversei com uma moça em Brasília, falei para ela, você levanta para falar numa reunião, você começa a falar, você fala bem, você acha que você está encantando. Engano seu, você está sendo invejada. Você está sendo invejada, cuidado com o que você fala. Então, o Flávio também era uma pessoa que, no fundo, trouxe muito conteúdo. Lembrei do Sobel agora. Ele foi um dia visitar um presidente, Denise, em Brasília, e aí ele se serviu e pegou uma coisa que não era kasher. Daí eu falei, Rabino, não é kasher. Cláudio, o importante não é o que entra na boca, e sim o que sai da boca. A gente aprende. Privilégio. E a nossa comunidade, ela é campeã. Eu acho que você falou a questão da saúde, nós temos isso que a gente está fazendo aqui, estamos exercitando a cabeça. Eu acho que a vida é maravilhosa, tem que ser muito vivida, aproveitada, curtida, e, sobretudo, né, estar perto de pessoas que te fazem bem. Às vezes elas ficam um pouquinho emburradinhas, né, mas te querem bem, querem o teu bem, e você sabe que você pode contar com elas. E essas são as verdadeiras companhias que você quer. Por mais que você possa criticar, reclamar, que possa brigar, sabe? Saber que você tem do lado cumplicidade. Isso posterga em cumprir a vida. Eu tenho tido sorte, recomendo isso para vocês. Só não quero casar com a Ida, que ela está casada, por favor. Muito legal, muito obrigada, Cláudio. Foi muito legal a entrevista, suas mensagens. E eu mencionei aqui o documentário dos médicos cubanos, ele vai passar na Globo News às 8h30, muito interessante, no sábado, Médicos Cubanos, do Paulo Marcum e do Sérgio Rosenblit. E vou convidar agora a Denise Antão, que ela quer dar umas palavrinhas. A Denise é a presidente da Unibis, essa instituição centenária da qual nós, Unibis Cultural, fazemos parte. Denise. Boa noite a todos. Primeiro eu quero me desculpar, porque eu já havia falado. Eu queria estar aqui desde o começo, mas hoje é um dos dias mais emocionantes da Unibis, é a formatura da nossa capacitação profissional. Eu estou chegando de lá, do Canindé, a Uva Sabe. Foi muito lindo, mas eu não podia deixar de estar aqui para dar o meu testemunho curtinho. A honra que é ter você aqui, eu acredito que nossa última do ano. Penúltima. É que para mim vai ser a última, que eu vou estar saindo de férias, mas estar aqui com o Cláudio, que é conselheiro da Unibis, que é meu conselheiro, se eu aceitei, quero deixar isso registrado, ser presidente da Unibis, é que eu fui procurar o Cláudio quando me consultaram se eu seria, e eu fui falar, eu quero a sua opinião, e o que você decidir, eu vou acatar pelo respeito que eu tenho à sua opinião, a você como líder, e ele vai ter meu apoio sempre. E eu quero dizer que eu estou aqui graças à confiança que ele depositou, e ele falou, não, Denise, vai em frente, eu acho que é a sua cara, e está sendo uma honra, e eu não poderia deixar de estar aqui para agradecer o Cláudio, para dizer a honra que temos na Unibis Cultural de receber você, a honra que temos na Unibis de ter você no nosso conselho, que você só brilhando onde você passa. Eu tenho certeza que você vai passar em muitos lugares e cada vez vai alcançar mais sonhos, porque a gente precisa de gente como você na nossa vida.
Muito obrigada do fundo do meu coração.